Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós declaramos, ó Deus, que nada é impossível para ti, Senhor. Tu és, Senhor Deus, a cura. Tu és a vida. Tu és a restauração, Pai. Tu és tudo, Senhor Deus, que nós precisamos, Pai. A ti, Senhor Deus, nós confiamos a nossa vida, Pai. A ti, Senhor, nós entregamos nossa noite, Senhor Deus, toda tempestade, Pai, que vem estar sobre a nossa vida, Pai. O que é essa tempestade sobre o nosso Deus, que é poderoso, é soberano? Tu és altíssimo, Senhor. A tua mão, Senhor Deus, ela está sobre a nossa vida. Tu és um Deus, Pai, que não dorme, Pai. A tua palavra fala, Senhor, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te sustento. É o Senhor que sustenta, Senhor, cada um de nós, Pai. O Senhor é o nosso sustento diário. É o Senhor que nos dá vigor, é o Senhor que nos dá fortalecimento, Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai, a descansar em ti, Pai, em meio às situações difíceis, Pai, em meio, Senhor Deus, a conflitos, Pai. Tu és, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que não dorme. Tu vês, Senhor Deus, a peleja, Senhor, dos teus filhos, Pai. E o Senhor fortalece, o Senhor segura pela mão direita. E o Senhor declara, não temas, porque eu sou contigo. Oh Deus, tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, a amada igreja, amém? Amém, irmãos? Que maravilha, coisa boa, louvar Jesus, adorar o Senhor, pode ir. Amém? Pode continuar, nós vamos fazer a leitura da palavra agora. Eu gostaria que os irmãos pudessem se colocar de pé e abrirmos a nossa Bíblia. No livro de Atos, capítulo 3. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Tu és digno, Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Hoje nós não trouxemos o notebook para colocarmos aqui no projetor. É bom que os irmãos vão
leitura na Bíblia, né? Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 18. Atos capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, a fim de que, verso de número 19, portanto arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados, os seus pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba, ou o retenha, ou o segure, até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pai, no nome de Jesus, gratidão por essa palavra. E eu quero, Senhor, daqui a pouco orar com a igreja, para que possamos usufruir desse tempo de restauração, em o nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, eu estou aqui mergulhado em alegria, em prazer na presença de Deus, em ouvir louvores, em ter pessoas ocupando ali o teclado. Estava empoeirado já. Eu sou grato a Deus por isso. No verso 21, é costume nosso fazermos a leitura e falarmos um pouco. Nós já falamos muito sobre o verso de número 19. Nós já falamos muito sobre o verso de número 19. Mas hoje eu quero falar sobre o verso de número 21. 19 e 20. Fala sobre nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos, não a Buda, não a Maomé, não a qualquer outro, mas ao Senhor Jesus. E quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo, todos os nossos pecados são apagados, toda a culpa é aniquilada, todo o direito que Satanás tinha sobre a vida de alguém, com enfermidades, com demônios diversos, com problemas diversos, já não é mais possível, porque não há mais escrito de dívida, não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E de fato, quando nós abraçamos a palavra de Deus, Provérbios 28:3, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós alcançamos misericórdia no Senhor, nós alcançamos perdão para os pecados, nós alcançamos tempos de refrigério. Não sei qual refrigério você está necessitando hoje, mas eu quero profetizar sobre a sua vida tempos de refrigério pela presença de Jesus. Tempos de refrigério pela presença de Jesus. No verso 21, a Bíblia nos diz que é necessário que o céu receba e o retenha, e o segure lá, até o dia em que todas as coisas sejam restauradas. Diga para o seu irmão: nós estamos vivendo não tempos difíceis, mas tempos de restauração. Tempos de restauração. E a restauração se encarregue de acontecer na minha vida, na minha saúde, no meu ministério, no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus sentimentos. Restauração, restauração. Cumpra aquilo, a ordem do Senhor. Venha sobre mim, venha sobre mim, venha sobre o meu todo, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos de restauração pela presença de Jesus. O Senhor Jesus está ansioso para vir buscar a sua igreja.
Mas ele só pode vir quando nós formos restaurados à sua imagem, à sua semelhança. Quando o DNA do Senhor estiver pronto para ser restaurado e limpo sobre as nossas vidas. Porque nós não somos uma velha criatura, nós somos uma nova criatura, que nos despimos do velho homem, de uma vida corrupta, de uma vida sem Deus, e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Então, digam, seja bem-vinda à restauração. Eu estou disposto a viver esse tempo de restauração sobre a minha vida. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Levanta, fica de pé no nome de Jesus. Diante dessa palavra, eu declaro restauração sobre a sua vida. Todos nós, cristãos, nos arrependemos de todos os nossos pecados. Por mais que muitas vezes não queiramos, mas como disse Davi, o meu pecado está sempre diante de mim. A minha iniquidade me acusa todos os dias. E eu vou abraçar a graça, o perdão do Senhor. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor está ansioso para vir buscar a tua igreja. Mas nós sabemos que a igreja precisa de uma restauração. Precisamos nos tornar semelhantes a ti. Precisamos que a semelhança do Senhor em nós seja restaurada. E nós sabemos que à medida em que Cristo Jesus for o nosso Senhor, em que Cristo Jesus for o centro da nossa vida, essa restauração há de acontecer, essa restauração há de se manifestar. E nós estamos aqui dispostos a receber em nossas vidas a restauração de todas as coisas, a restauração de tudo aquilo que se corrompeu, que se quebrou, que se desfez pela presença do pecado. Nós estamos dizendo não ao pecado, estamos dizendo sim à pessoa do Senhor Jesus, ao senhorio do Senhor Jesus, à graça do Senhor Jesus. Por isso estamos dispostos, Senhor, a viver essa restauração, a viver a restauração na nossa saúde. Que aonde houver alguém precisando de restauração, seja alcançado agora. Restauração na sua saúde, no seu corpo, no seu sangue, na sua matéria, seja alcançado agora. E essa restauração virá como o fogo do Senhor, para você entender que Deus está operando em você por meio da palavra profética nessa noite. Que haja restauração na sua consciência, restauração no seu casamento, restauração na sua vida como um todo, em o nome de Jesus. Que a restauração se estabeleça e passe a acontecer na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça um barulho como amém nessa noite. Faça um barulho, dê em glória.